Boa tarde. Então, hoje é a nossa 8ª aula do nosso curso de Química Geral e Inorgânica, né, do curso de Viticultura e Enologia. Hoje nós vamos falar sobre cinética química. Então, eu vou colocar aqui em tela cheia para a gente poder apresentar os nossos materiais. Opa. Boa tarde àqueles que estão entrando, né, que acabaram de entrar, o Bruno, o Paulo, né? Então, nós vamos começar. Então, hoje nós vamos falar sobre cinética. Só lembrando que na última quarta-feira nós falamos sobre termoquímica, né? Então, no estudo de termoquímica, vamos dizer assim, que já é um aprofundamento do assunto de reações, né? Termoquímica vai tratar da energia associada às reações, né, às transformações, não somente químicas, né, físicas e químicas. Né. E a gravação da aula já está aqui no ambiente Moodle, né, e a tarefa associado a essa aula vai até a quarta-feira que vem. Tem inclusive um material de apoio e tudo mais, né. Hoje, nós vamos falar sobre a cinética química, né? Então, nós vamos estudar as velocidades de reação. Então, aqui nós vamos ter o nosso estudo, tem um glossário, que é sempre bom a gente entrar nesse glossário e ver quais são os verbetes, né? Quais são as palavras, muitas vezes associadas com o estudo da cinética. E vamos ter duas atividades, uma palavra cruzada e uma atividade de questionário. E aqui nós temos alguns materiais, né, de complementares, como o material de apoio de cinética, e nós temos aqui 2 livros que a gente cita no Minha Biblioteca, em que vocês poderão acessar através do SIGA-A para ler um pouquinho mais sobre esses assuntos, tá? Então, falando sobre cinética química, né, a palavra cinética tem a ver com movimento. Então, cinética química, química tem a ver com reação. Então, é a velocidade com que as reações vão acontecer. Então, quando a gente fala sempre em cinética, né, tem a ver com movimento, mudança. Tanto que a palavra cinema, né, é imagem em ação, né? Quando foi cunhada essa palavra, né, era porque eram várias imagens que acabavam dando a sensação de movimento. Assim também nós podemos associar a questão de movimento das transformações, das mudanças que ocorrem, tanto física como química. Então, a gente começa com a velocidade de reação. A gente não pode esquecer que as reações, quando ocorrem, né, vamos retomar o que é reação. Uma reação química é quando acontece uma transformação em que um ou mais reagentes, mais substâncias, elas desfazem suas ligações totais ou parciais e acabam gerando outras substâncias, né, formando novas ligações parciais ou totais, né, gerando outras substâncias, outras estruturas químicas diferentes, né. Então, aqui, só para a gente para ilustrar, né, traz uma transformação que é o que acontece com a fenolftaleína. A fenolftaleína é uma substância que é utilizada como um indicador ácido-base, que em meio ácido ela é incolor, em meio básico ela vai ter uma coloração rósea ou até mesmo magenta, né? Bem mais rosa-pink, né? Só que tem um detalhe, né? Essa é uma transformação que o ponto de viragem geralmente é ali entre 8.2, 8.5,
de pH, ela vai para uma rosa bem clarinha. Se você administrar mais hidróxido, passar dessa faixa de pH, passar do 12 de pH, ele pode voltar para a questão incolor. É como ele está falando assim, mostrando aqui, ó, depois de um certo tempo, ele vai clareando novamente. Por quê? Porque muda a estrutura dessa molécula que a gente chama de fenolftaleína. E aqui ele mostra isso, que quando passa do pH 12, com o passar do tempo, ele vai descorando a molécula da fenolftaleína. Então vejam que ele acaba deixando esses ânions, né, esse ânion aqui, ele acaba formando ânions em todas as estruturas da molécula, e inclusive adicionando mais um OH nessa estrutura, e isso acaba deixando ela incolor. Tá? O indicador, ele é muito importante nas análises químicas, né? Inclusive é utilizado em alguns momentos para determinação de acidez dentro da enologia, mas tem que tomar um cuidado, porque se usar demais, né, se passar do ponto de viagem, que é justamente entre 8 e 10 de pH, né, você pode causar um erro, né? Pode causar esse erro que é justamente ela voltar a ser incolor. Na técnica, né, a gente diz que tem que esperar aí, tem que ser persistente a cor rosa durante uns até 30 segundos, né? Mas se você colocar acima do pH 12, essa cor vai desbotar e você pode achar que não chegou no ponto de viragem. Então você vai estar subestimando, né, superestimando, aliás, a concentração ácida dentro dessa solução. Bom, mas por que a gente está falando disso? Deu esse exemplo de entrada, né? Porque as reações químicas, elas acontecem em espaços de tempo. Elas levam um tempo para ocorrer, né? Aqui o exemplo, né, de uma reação lenta, que é o que a gente chama de ferrugem, né? Que é a oxidação, é a reação, no caso aqui de peças que contêm ferro, com o oxigênio do ar. E o processo de ferrugem, né, ele é um processo lento, extremamente lento, né? A transformação das folhas, né, que passam de um verde para um laranja ou amarelado em algumas árvores, e até mesmo nessa cor meio avermelhada, acontece geralmente no outono, é um processo também lento, porque ela demora um tempo para acontecer. Essas transformações, essas reações, elas levam um tempo para acontecer, né? Mas nós também temos reações que são extremamente rápidas, né? É o exemplo aqui, a combustão dos motores lá da combustão desse combustível que é usado para impulsionar, né, as naves para o espaço, né? Vejam que essas aeronaves, né, elas precisam de exercer uma força tal que consiga fazer com que toda essa massa vença a gravidade, né, do nosso planeta, e aí possa sair da nossa atmosfera. É uma reação rápida, porque enquanto tiver combustível, ela vai liberar uma quantidade de energia e vai se autoalimentar rapidamente, né? Um outro exemplo também que a gente pode trazer são as explosões, né, que são substâncias instáveis que, quando tem um mínimo de energia, acabam acontecendo de forma extremamente rápida, né? Em questões de décimos de segundo ela acontece. Um outro exemplo que a gente já deu foi o próprio airbag, né? Que com a energia do impacto acaba provocando a reação da substância que tem lá dentro. Bom, mas como que nós vamos avaliar ou medir, né, a velocidade das reações? Como é que a gente vai fazer esse cálculo, né? Então, quando a gente trabalha com velocidade de reação, a gente tem que ter um parâmetro para determinar que tal reação acontece com uma certa velocidade.
E, geralmente, a gente usa o que a gente chama de concentração, né? Uma unidade, a concentração seria, posso relacionar de diversas formas, como quanto tenho de massa por litro, né, de solução, ou quantos gramas estão se transformando, ou até mesmo na forma de mol, quantos mols estão sendo consumidos, né? Ou formados, né? Porque posso tanto falar em relação a reagentes, quanto eu posso falar em relação aos produtos, né? E nós temos que pensar que essa variação de concentração, ela vai acontecer em função do tempo, porque como nós estamos falando em velocidade, velocidade se trata por tempo, né? Tenho que ter a unidade de tempo. Então, a gente pode, com um exemplo aqui, por exemplo, né, do pentóxido de nitrogênio, ele reage, ele se decompõe em dióxido de nitrogênio e oxigênio. Mas isso acontece em função do tempo, né? Eu tenho que medir essas condições em função do tempo. A gente vai ver na próxima figura. Aqui tem um exemplo que é a medição com um espectrofotômetro, né, de velocidade de decomposição aqui. Então, algumas gotas de um corante, alimentar azul, dissolvido em água, né, e depois coloca-se uma solução de alvejante. Vejam que o alvejante, com o passar do tempo, vai descorando esse corante. E aqui ele está mostrando que leva um certo tempo. Ó. Então, vejam que com o tempo vai desbotando. Né? Aqui, então, nós estamos mostrando aquela reação do pentóxido de nitrogênio, que com o passar do tempo vai... Aqui nós temos o tempo, ó, em horas, e aqui nós temos a concentração em mol por litro. Então, vejam que essa reação, ela vai acontecendo em função do tempo. Então, em determinados tempos, eu posso calcular qual é a velocidade. Vejam, o N2O5, ele é reagente, por isso que ele vai diminuindo com o passar do tempo. Se fosse em relação ao produto, essa curva ela estaria ascendente. Por quê? Porque o produto vai se formando com o passar do tempo. No início de uma reação, não tem o produto. Então, ele parte do zero. No início de uma reação, eu tenho o máximo de reagente. Então, com o passar do tempo, ele vai diminuindo. Então, eu trato isso como uma velocidade média, que aqui ele está sendo expressa em mol por litro minuto. Então, ele está trabalhando com minuto. Então, ele transformou essas horas em minuto. Dependendo da reação, ela pode ser rápida, então eu posso trabalhar com segundos, posso trabalhar com minutos, ou pode ser lenta. Aí eu trabalho com horas. Então, aqui ele está mostrando justamente isso. Ele pegou num instante, numa variação de tempo, quanto foi a variação da concentração. Vejam que esse símbolo aqui, em que está envolvendo ali a fórmula, né, esses colchetes, eles sempre vão indicar concentração. Concentração em mol por litro. Quantos mols por litro está variando, porque o delta da frente é variação. Então, é sempre final menos inicial, ou o contrário, né, por causa do sinal. Então, o sinal aqui é negativo, porque é indicando que está produto, o produto vai diminuir. Então, como é final menos inicial, vai dar sinal negativo aqui em cima, negativo com negativo, a velocidade média vai ficar positiva. Mas aí a gente já sabe que ela é uma velocidade de desaparecimento, porque o reagente vai sendo consumido com o passar do tempo. Então, a gente trata com velocidade média, quando eu tenho condições de medir tempo a tempo, né, essas concentrações. É isso que ele está mostrando aqui, eu peço que vocês leiam com mais atenção, né, durante a semana. Nós temos algumas velocidades relativas. O que seria uma velocidade relativa? É quando eu vou trabalhar em função
da reação que está acontecendo. Como eu falei, se vem antes da seta, são os que nós chamamos de reagentes. Então, a velocidade dos reagentes sempre vai ser negativa, a velocidade média. Então, eu posso travar a velocidade média de reação em função desse reagente A, ou em função do reagente B, ou em função do produto C ou do produto D. Posso pegar um, porque esse um, ele vai sempre obedecendo, claro, né, os coeficientes que vêm à frente, por isso que os coeficientes estão aqui embaixo, né? Obedecendo esses coeficientes, sempre vai dar a velocidade média da reação. Tá? Eu posso falar em função de velocidade de desaparecimento do A, desaparecimento do B, ou formação do C, ou formação do D, mas se eu usar os coeficientes, aí eu posso chamar isso em velocidade média de reação. Um dos integrantes já pode indicar qual é a velocidade média de reação. É isso que ele está mostrando aqui para aquela equação que a gente acabou de ver, né? Bom, essas reações, velocidade de reações, elas vão apresentar algumas condições. Que condições são essas? São aqueles itens que podem influenciar a velocidade. Que são eles? Os fatores, né? Concentração dos reagentes. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Tá? A concentração dos reagentes é um dos itens que pode e que vai influenciar muitas vezes, né, na velocidade. A temperatura que acontece essa reação. Um outro fator também que pode influenciar é que quando nós tivermos reações acontecendo em que um dos reagentes esteja no estado sólido, a superfície de contato é que vai influenciar. Já vamos chegar lá. E a presença ou não de catalisadores. Só para ter uma ideia, né? O que vem a ser o catalisador? Ele é um integrante que você coloca no meio reacional e ele acelera a velocidade. Tá? Por quê? Porque existem certas reações que, se não tiverem esses catalisadores, podem nunca acontecer, né? Ou podem ter um rendimento menor, né? Um exemplo são o que nós chamamos de enzimas. As enzimas são catalisadores biológicos, né? Geralmente constituídos de proteína, né? Ou, em alguns casos, né, de RNA ou DNA, que acabam exercendo essa função de acelerar certas reações. Quando nós comemos, né, a gente tem que fazer a mastigação, e nesse ato de mastigação, a nossa saliva é produzida e vai envolver os alimentos. Tem um porquê daí, porque já começa a quebra dos alimentos com a saliva, porque a saliva tem algumas enzimas que vão começar a quebrar, principalmente carboidratos, né, que são as amilases, né, que vão começar a quebrar essas estruturas, para que quando chegue lá no estômago, o ácido ajude, e depois, quando chegue lá no intestino, ele fique muito mais fácil com as enzimas e com a ação, né, da microflora, né, do nosso intestino, e assim a parede intestinal consegue absorver os nutrientes e passar para a corrente sanguínea. Então, vejam que todo o nosso processo de digestão e metabolismo, ele se utiliza de muitas enzimas, né, para esse processo. Por quê? Porque senão muitas reações não iriam nem acontecer, né, e aí elas podem sofrer outros tipos de reações que podem não ser benéficos, né, para os nossos corpos, né. Então, aqui está mostrando isso, ó. Ele está mostrando aqui que ele fez um experimento A, em que ele colocou uma solução de vitamina C, colocou peróxido, iodeto, provavelmente iodeto de potássio, e colocou amido, que foram misturados, né, a essa solução, e quando chegou lá num complexo de cor bem escura, azulada, né, ele demorou para chegar nessa forma
51 segundos. Num segundo experimento, ele colocou já, ele aumentou a concentração, né, do iodeto. Então, se aumentou a concentração, já diminuiu de 51 segundos para 33 segundos. E no terceiro experimento, né, ele pegou e colocou numa temperatura mais elevada. Ele fez um banho-maria ali, né, um banho quente. E o que aconteceu? Aconteceu a mesma concentração, porém sob uma temperatura mais elevada, e a cor azul do complexo de iodeto surge em 56 segundos, quando a solução tem mesma concentração que em B, porém, sob uma temperatura mais elevada, né? Então, vejam que tanto a concentração como a temperatura, elas vão exercer alguma influência, podendo ser aumentando a velocidade, né, ou diminuindo essa velocidade. Aqui ele está mostrando algumas equações, né, do que acontece, né, com a vitamina e tal, ou com o peróxido, o que ele vai produzir ali, né. Algumas reações, né, que podem acontecer, por exemplo, a velocidade de decomposição do peróxido de hidrogênio, quando você coloca uma substância como o óxido de manganês. Ele age como um catalisador. Por isso que o gás oxigênio, né, e calor acabam sendo liberados, porque ele vai fazer com que essa substância se decompoa de forma muito rápida, né? A batata, por exemplo, se você colocar na solução de peróxido, ela tem uma enzima chamada catalase que faz com que isso também aconteça, né? Então, ela faz essa decomposição. E aqui mostrando que o besouro bombeiro, né, ele usa a decomposição catalisada do peróxido como um mecanismo de defesa, né? E aí ele esguicha isso nos predadores dele. Então, vejam que além da temperatura e da concentração, nós temos o quê? Nós temos as enzimas ou catalisadores, né, que exercem essa função de promover essa reação muito mais rápida. E se o material que você vai utilizar é um material no estado sólido, as reações daí, elas têm a ver com o que a gente chama de superfície de contato. Vejam, aqui ele está dando como exemplo, né, os esporos de uma planta, né, do gênero Lycopodium, né, e se ele pegar os esporos simplesmente colocar fogo, ele vai demorar um pouquinho para pegar e, né, queimar completamente. Mas se você reduzir isso a um pó fino, aumenta a superfície de contato, e aí ele queima com muito mais facilidade. Um outro exemplo é, se eu pegar madeira, né? Se eu pegar e colocar lá toras, né? Para pegar fogo numa tora, ela é bem mais difícil. Agora, se você pegar e fazer gravetos, né? Pegar e diminuir essa tora em gravetos menores, aumenta a superfície de contato, então fica mais fácil de entrar em combustão do que a tora, né? A tora vai precisar de ficar exposto a muito mais tempo a fogo ou a uma energia suficiente para que ele possa vir a queimar, né? Então, quando eu falo do estado sólido, né, você tem que perceber que depende da superfície de contato, tá? Por quê? Porque daí, quanto maior a superfície de contato, mais rápido a velocidade de reação acontece, né? Então, você tem mais possibilidades de que vá acontecer a reação. Agora, quanto menor essa superfície de contato, né, ele vai dificultar de acontecer essa reação. E a gente vai entender depois, quando a gente falar sobre tentar analisar como é que acontece a nível micro, né? Falando a nível macro, como a gente está mostrando aqui, então a gente tem essa ideia.
com certeza, muitos de vocês já pegaram, por exemplo, um comprimido de Sorrisal ou antiácido, né? E colocaram na água, né? Viram que ele é efervescente, ele vai reagindo com a água. Mas, se você pegar o mesmo comprimido e triturar, ele vai reagir muito mais rápido do que você colocando o comprimido inteiro. Qual é a diferença? É que quando você torna ele pó, né? Vai moer esse comprimido, aumenta a superfície de contato e a velocidade de reação, ou até mesmo a reação, ela depende de alguns fatores. Como que são esses fatores? O contato entre os reagentes, quanto mais contato, mais rápida a reação, e precisa de energia suficiente para que esses componentes consigam fazer essa reação. Então, vejam que não é simplesmente eu, por exemplo, abro o gás lá do fogão, se eu não fornecer uma pequena energia para que ele comece, que essa reação comece, não vai acontecer reação. Simplesmente colocar o gás de cozinha em contato com o oxigênio não quer dizer que vai acontecer reação. Eu preciso de uma energia que inicie essa reação, né? Bom, e qual é o efeito da concentração, né? Vejam só, a concentração é um dos fatores que a gente já viu que vai mudar isso, né? Que vai favorecer ou não. Então, aqui, como a gente viu naquele gráfico, né? À medida que eu tenho aqui o início do reagente, tem o máximo, ele vai diminuindo à medida que vai acontecendo a reação. Mas, como é que eu vou relacionar essa concentração, né, numa velocidade de reação? A velocidade de reação, ela sempre vai depender exclusivamente do que eu tenho no início da reação. Então, no início de uma reação, eu tenho quem lá presente? Reagente. Então, ó, ela é proporcional à concentração dos reagentes. Então, eu posso dizer que a velocidade de reação depende exclusivamente dessa concentração dos reagentes em função do tempo. Ou, traduzindo, eu posso dizer que é em função de uma constante de proporcionalidade vezes a concentração desse reagente. Se eu tiver mais do que um reagente, né, tiver dois, a concentração ela é proporcional à concentração desses dois reagentes. E não posso esquecer que vai ser a concentração do reagente A elevado ao coeficiente, se for, né, uma velocidade direta, né? Não depende de reações intermediárias. Então, depende dos dois reagentes. Se eu tiver 3 reagentes, vai depender dos 3 reagentes e assim por diante. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o peróxido, né, que a gente viu, ó, quando a gente coloca o iodeto, ele serve como um catalisador. Por quê? Porque ele acelera a reação. Aqui, exclusivamente, ele vai entrar no cômputo daí, o catalisador, a concentração dele, por quê? Porque ele está acelerando a reação. Na velocidade média, não, mas no cômputo de velocidade em função de concentração, em que eu uso a constante de proporcionalidade, ele entra, a concentração dele entra, por quê? Porque ele é que vai promover, né, o contato maior entre os reagentes, ou vai baixar a energia, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a energia de ativação, para que essa reação aconteça. Bom, e essa energia de ativação? Né? E a dependência da constante de velocidade em relação à temperatura. O que vem a ser isso? Vejam só, a constante de velocidade, ela é traduzida, depende de cada sistema. Depende de quê? Depende da temperatura, depende das condições que essa reação vai acontecer. Então, vejam bem, se eu coloco para cozinhar um ovo, né? E a reação for realizada a 100 graus Celsius, cerca de 10 minutos ele está cozido. Mas se eu colocar a 80 graus, ele já vai demorar um tempinho a mais para ficar cozido.
Então, por isso que a gente geralmente, quando vai cozinhar um ovo, coloca água para ferver, né? Quando ela começa a ferver, a gente dá um tempo para até que esse ovo fique cozido. Agora, não posso esquecer que, para que aconteça a reação, tem que haver colisão entre os reagentes, que se eles não entrarem em contato com energia suficiente, não vai acontecer reação. Então, vejam, só o choque entre os reagentes não quer dizer que vai haver reação. Para que aconteça a reação, além dos choques, da colisão, tem que haver uma energia necessária para promover o rompimento das ligações dos reagentes. E elas devem colidir, então, com uma orientação tal que produza o rearranjo, né, das ligações, né, dos produtos. Então, isso é o que a gente chama de teoria das colisões. Para que o monóxido de nitrogênio, junto com o ozônio, forme o dióxido de nitrogênio e o oxigênio, então essa reação que está sendo mostrada aqui, tem que obedecer a lei da velocidade, né? A lei da velocidade, então, é que ela é proporcional a uma constante e depende única e exclusivamente dos reagentes, da concentração dos reagentes. Só que para ela começar tem que ter uma energia de ignição, e é isso que a gente chama de energia de ativação. Tem que ter orientação específica. Imagine que eu coloque lá os dois, ó, eu coloque o gás, o ozônio, né, que são aqui em vermelho, e coloque o monóxido de nitrogênio, ó, mas coloque uma molécula. A chance dele entrar em contato com as moléculas de ozônio, ó, é grande, mas diminui, ó, são duas possibilidades dele chocar aqui nesse trajeto que ele vai fazer. Agora, se eu coloco duas, já duplica essa probabilidade. Então, se eu aumentar, ou por exemplo, de ozônio, aumenta a probabilidade de haver um choque com energia suficiente e com orientação adequada para haver esse rompimento, né, ou essa transformação. Então, vejam que, duplicando tanto a concentração de um dos reagentes ou de outro, você aumenta a probabilidade de ocorrer essas colisões. Tá? Então, o fator concentração é justamente por isso. Se eu aumento a concentração, eu aumento a probabilidade de haver choques com energias favoráveis a que a reação aconteça. O que vem a ser a energia de ativação? A energia de ativação é justamente a energia mínima que a gente tem para iniciar a reação. E muitas vezes, né, é como o caso aqui da levantadora, né? Ela vai dar um impulso, que é aquela energia mínima, para que venha a colega, né, e consiga fazer né, a finalização do ponto. Mesma coisa vai ser aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. O que é energia de ativação? É aquela energia mínima necessária para que chegue no que nós chamamos de estado de transição, ou complexo ativado. Por quê? Porque aqui onde chega no máximo da energia de ativação, o que vem a ser energia? Aquela energia que vai iniciar o processo. Geralmente, nas reações exotérmicas, a energia de ativação é mais baixa, né? Então, fica mais fácil a reação acontecer. Mas tem essa barreira inicial, que a gente chama de energia de ativação. Se não tiver essa energia de ativação, se não alcançar essa energia de ativação, não acontece. É o caso que eu falei lá, se eu abrir o gás somente, mas não fornecer energia, não riscar um fósforo e chegar perto, ou, né, apertar o interruptor para que dê a faísca próximo do gás, ele não vai entrar em combustão com o oxigênio do ar. Ele precisa romper essa barreira inicial para que a reação aconteça. Agora, imagine o seguinte, imagine que o progresso é o contrário, tá? Então, eu tenho NO com CO2 e eu quero formar lá o NO2 com CO.
Vejam que da energia de ativação, os reagentes vão ser esses dois aqui agora, que eu estou indo no sentido contrário. Olha que a energia é muito maior. Então, um processo exotérmico tem essa barreira inicial menor, mas um processo endotérmico tem essa barreira muito grande, ou vamos dizer assim, precisa de uma energia maior para acontecer. Por isso que na eletrólise da água, ou na decomposição da água, nós precisamos fornecer energia, porque a barreira é maior do que pegar o hidrogênio e o oxigênio e transformar em água, porque a barreira é menor. Tá? Então, a energia de ativação é sempre essa energia inicial, é essa energia que quando chega lá, quando é vencida, vai chegar no estado de transição ou complexo ativado, que é o intermediário entre as ligações dos reagentes e as ligações do produto. É aquela energia mínima para iniciar a reação. Bom, e a temperatura? Então, se a gente olhar aqui, ó, quem determinou isso foi o Boltzmann, né? Ele verificou o seguinte, que quando eu tenho lá os meus reagentes, se eles estiverem com uma energia muito baixa, a velocidade molecular, né, a velocidade das moléculas num estado gasoso, elas não são suficientes para promover o choque com orientação e energia suficiente para ocorrer. A 25 graus, ó, a energia ainda continua, a velocidade ainda continua sendo baixa. E, por consequência, né, se a velocidade é baixa, não tem energia cinética suficiente para começar a reação. Agora, se você aumenta a temperatura, ela estava em 25, essa curva vermelha já vai indicar que está colocando essa mistura gasosa a 1000 graus. Vejam que tem já um número de moléculas que já vão estar com uma velocidade muito maior que no caso da curva a 25 graus. Então, em determinados pontos, ó, eu já vou ter moléculas com energia suficiente para poder, com velocidades, né, suficientes para poder iniciar uma reação. Só lembro a vocês que uma das transformações físicas que a gente já falou, inclusive, é o que a gente chama de vaporização. Essa vaporização ela pode ocorrer de 3 formas diferentes. O que a gente chama de evaporação, o que a gente chama de ebulição e calefação. São 3 formas diferentes. Qual é a diferença? É a velocidade com que acontece essa passagem, né, do estado líquido para o estado gasoso. Vou dar um exemplo. Imagine que um dia choveu e no outro dia formou poças, né, na rua, né, no terreno, e no outro dia lá tá a poça e saiu o sol. Então, durante todo o dia, o sol está irradiando sobre essa poça. Então, você viu que de manhã estava a poça e lá no final da tarde não estava. Mas olha o tempo que ela demorou, quase 12 horas para poder evaporar. Por quê? Porque somente as moléculas da superfície conseguem absorver energia suficiente para passar para o estado de vapor. Mas ela passa. Por isso que é lentamente. Qual é a diferença para ebulição? Você está fornecendo uma quantidade de energia muito mais rápida e para um conjunto de moléculas muito maior, que faz com que crie esse fenômeno de bolhas. Por isso que é ebulição, que está formando bolhas no centro desse líquido e se desprende muitas moléculas para o estado de vapor. É uma mais rápida. E a calefação é quando você aquece uma grande placa e joga o líquido ali e nessa placa aquecida e ele faz a passagem instantânea. Então, são 3 formas diferentes, com velocidades diferentes, de fazer essa transformação. Por quê? Porque a temperatura em que vai acontecer a mudança, ela é diferente. Né? Vejam,
num dia, né, normal de sol, a energia transferida vai ser transferida, mas a uma temperatura ambiente. Se você coloca daí água para ferver, você vai, quando ela começar a ferver, vai estar a 100 graus, bem acima da temperatura ambiente. E na calefação, a placa vai estar superaquecida, então a temperatura vai estar muito mais alta, né? E por isso que ela quase que instantaneamente passa para o estado de vapor. Então, essa figura aqui quer justamente falar sobre isso. E aqui ele está falando para o meio reacional. Aí o meio reacional a gente pode tratar como se fosse, por exemplo, em solução, uma reação de dois reagentes dissolvidos em água, né? Então, quanto maior o contato, né? E aí a temperatura pode ajudar e ajuda em muitos casos, né? Maior temperatura, a tendência a cada 10 graus que você aumenta, a tendência é você aumentar em muito a energia cinética do sistema, né, até que ela pode duplicar a velocidade da reação. Claro, não são todas as reações em que a temperatura vai aumentar, né, a velocidade. Então, além da energia e da colisão dessas moléculas, da energia necessária, né, a gente tem que ter também a orientação molecular necessária para que aconteça essa reação. Porque simplesmente o choque não garante que vai, até mesmo com uma energia necessária, garante que vai acontecer essa reação. Lógico que se você aumenta a energia do sistema, a tendência é aumentar o número de choques e a probabilidade de essa reação ocorrer. O efeito do catalisador, né? O catalisador, como eu falei, ele vai ser uma substância que vai acelerar essa reação. E muitas vezes ele não participa da reação, ele vai servir como aquela substância que vai diminuir a energia de ativação, vai criar um caminho diferente, né? Então diminui a energia de ativação e favorece a velocidade da reação, tá? Então, se a gente pensar o seguinte, em que existem ligações, existem energias, né, em relação às ligações, dos diferentes tipos de ligações, né? Então, o que pode acontecer é que com o catalisador, ele favorece essa quebra de ligação ou essa reação, né? Aqui tem um exemplo, né, que é o cis-buteno. Quando nós temos uma dupla ligação, né, no caso do buteno, ele vai ter o cis e o trans. O que seria isso? Conforme a ligação, cis quer dizer que são vizinhos, os radicais iguais estão do mesmo lado, enquanto que no trans, eles estão na transversal, eles não estão mais vizinhos. Ó. Aqui está o radical hidrogênio com o metil de um lado, enquanto que aqui os hidrogênios estão de um lado e os radicais metil estão do outro. Então, cis é quando eles são vizinhos e trans é quando eles não são mais vizinhos, eles estão na transversal. Existe uma reação, essa reação pode acontecer, de rotação. Mas, para acontecer isso, né, você tem que fornecer um caminho alternativo. Né? Então, o catalisador, ele promove esse caminho alternativo, né? E ele baixa a energia de ativação necessária, a energia necessária para fazer isso, e através desse outro caminho, né? Vejam. Professor. Diga. Daria para fazer uma comparação com o tal do catalisador dos carros, por exemplo? Sim, sim. Inclusive, eu já ia chegar lá, né? É a mesma coisa. O catalisador automotivo, ele já foi pensado justamente para que minimizasse os gases poluentes, né? Para que daí o produto, né, seriam gases inertes, que são gases inertes, né? E é pensando nisso justamente, né? E como tem calor suficiente, energia suficiente, o catalisador vai fazer o quê? Vai aumentar o contato e
criar esse caminho alternativo para que essas moléculas se juntem, né, e formem depois nos gases que vão sair somente vapor de água, gás carbônico e o gás nitrogênio, né? Aí nem impede de sair o monóxido de carbono, impede de sair os NOx, né, que são gases tóxicos, que acabam causando problemas, né, respiratórios, inclusive, né? Justamente. Se a gente olhar aqui, que pode acontecer em uma ou mais etapas, tá? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Vejam aqui, para poder a gente exemplificar, o caminho não catalisado é esse aqui, ó. Olha como a energia de ativação ela é alta, né? Em relação ao caminho alternativo que o catalisador vai fazer. Pode ser várias etapas, mas ele faz um caminho alternativo que gaste menor energia do que não catalisado. É isso que o catalisador automotivo vai promover lá naquela mistura reacional que sai do motor. Porque nem sempre dentro do motor acontece uma oxidação completa do combustível pelo oxigênio. Mesmo porque esse oxigênio vem da onde? Vem do ar, né? O ar é aspirado e aí jogado lá para dentro do motor para entrar em combustão com o combustível que vai entrar também, né, pela válvula lá de admissão, né? Então, nem sempre dentro do motor acontece a reação completa. Né? Se o motor, com o tempo, não vai ficando mais, vamos dizer assim, tão efetivo, né? Ou pode ficar desregulado. Então, o que o catalisador vai fazer? Ele vai pegar tudo aquilo que não queimou completamente e vai criar esse caminho alternativo, e aí o oxigênio, que também ainda vai sair, né? O oxigênio vai pegar e vai transformar os monóxidos de carbono em gás carbônicos, e os NOx vão transformar eles em N2 e vai sair O2 ou vai sair vapor de água, né? Então, ele não deixa sair poluentes, né? Que são vamos dizer assim, aqueles subprodutos que nós não queremos, né? Então, o catalisador faz isso. O catalisador automotivo, a gente vai perceber que daí ele é o que a gente chama de ele está em fases diferentes, né? A mistura reacional vai estar no estado gasoso, né, ou vapor gasoso, e o catalisador é sólido. Então, qual que é a ação dele? É justamente fazer com que os reagentes entrem em contato. Então, diminuir a energia de ativação por esses caminhos intermediários. Quando o catalisador está no mesmo estado físico que a mistura reacional, né, que os reagentes, a gente diz que ela vai ser uma homocatálise, né, vai estar na mesma fase. Enquanto que, se tiver em fases diferentes, a gente chama de heterocatálise, né? Tá em fases diferentes. Então, aqui ele vai falar justamente disso. O importante é a gente entender, ó, que a energia de ativação é aquela energia mínima para que a reação aconteça. Se não tiver o catalisador, ela é uma energia que vai ter aquele caminho. Vai precisar daquela energia, senão não ocorre. O catalisador faz o quê? Cria um caminho reacional diferente, que pode ser em mais do que uma etapa, mas com energia muito menor. Vejam, se nós não tivéssemos as enzimas no nosso organismo, né, não só o nosso, mas as leveduras, as bactérias, né, as plantas, algumas reações poderiam nunca acontecer. Então, vejam que a enzima, quando promove essa transformação, é porque é o menor caminho de energia que vai precisar para ocorrer a reação. Bom, e o mecanismo de reação? O que seria, então, o que a gente chama de mecanismo de reação? É quando, através
desse caminho reacional, a gente consegue identificar as etapas de reação. Vamos imaginar aqui que nós temos o bromo, junto com o monóxido de nitrogênio, né? Eles vão formar essa substância, o óxido de bromo e nitrogênio. Vejam, essa reação ela vai acontecer em duas etapas. Na primeira etapa, o bromo com o óxido de nitrogênio acaba simplesmente fazendo uma ligação do óxido de nitrogênio e o de bromo, né? Na segunda etapa, outra molécula de óxido de nitrogênio chega nessa molécula que foi formada na primeira etapa e acaba gerando, então, as duas moléculas de óxido de bromo e nitrogênio. Então, aqui está sendo representada pela equação química, né? Vejam que esse estado intermediário, que é o óxido de nitrogênio e de bromo, né? Ele vai ser simplificado para chegar na reação global. Ele é uma fase intermediária. Mas existem duas etapas. E quando tem mais do que uma etapa, o que determina a velocidade da reação sempre será a etapa mais lenta, porque ela é que vai determinar o ritmo da velocidade da reação, tá? Quando nós temos etapas elementares, o que quer dizer isso? Etapa elementar. As elementares é se eu tenho apenas um reagente ou se eu tenho mais de um reagente. Então, unimolecular é quando tem uma única molécula que é o reagente, então depende só dela. Bimolecular é quando tenho duas moléculas ou dois reagentes, né, para poder chegar ao meu produto. Vejam que aqui eu tenho duas etapas, né? Duas etapas para que aconteça essa reação do ozônio se transformar em gás oxigênio. Vejam que eu posso ter unimolecular, bimolecular, trimolecular e assim por diante. Mas a energia associada para essas transformações, né, geralmente não são muito expressas para mais do que 3 moléculas, né, da reação. Por que isso? Se a gente olhar aqui o ozônio, né, numa das etapas, não podemos esquecer que tem nitrogênio, né, na atmosfera, né? Ele vai formar o ozônio e o nitrogênio altamente energético, mas ele não vai se decompor, mas ele ganha energia, porque para acontecer esse processo vai ganhar energia dessas moléculas aqui. Como é que eu vou determinar a lei de velocidade dessas etapas elementares? Vejam, se eu tenho apenas um reagente, a velocidade, a lei da velocidade, ela vai ser uma constante e a concentração desse reagente. Se eu tenho dois reagentes, a velocidade vai ser igual à constante e a concentração desses dois reagentes. Vejam, é multiplicação, porque depende da concentração desses reagentes. Se eles forem iguais, no caso aqui tem A mais A, é A ao quadrado. Então, essa representação aqui, eu poderia mostrar como se fosse 2A para gerar um produto. Então, esse número que está na frente sempre vai elevado, tá? Na lei da velocidade. E o mesmo acontece quando eu tenho dois componentes, né? A multiplicação dos dois, e se tiver qualquer índice, né, na frente dessa substância, ele vai sempre elevado. Deixa eu pegar aqui a nossa lousa, né? Vamos imaginar o seguinte aqui. Vamos imaginar que nós temos que, quando eu vou misturar o gás nitrogênio, mais o gás hidrogênio, com energia suficiente, com concentração bacana, ele vai gerar, né, o que a gente chama de gás amônia.
Bom, não posso esquecer, o nitrogênio e o hidrogênio são os reagentes, enquanto que a amônia é o produto. Como eu estou trabalhando, nós estamos falando de cinética, eu posso traçar a lei da velocidade, em que a velocidade vai ser uma constante que multiplica a concentração dos reagentes. Então, vai ser a concentração do nitrogênio, vejam que ele é 1, né? Não tem nada, é 1, vezes a concentração do hidrogênio, só que eu tenho 3 moléculas, eu preciso de 3 moléculas para acontecer essa reação. Então, vai elevado na terceira. Vejam, aqui, ó, todos esses índices que vão elevados é o que a gente pode dizer, chamar de ordem. Então, essa velocidade aqui, ela é de quarta ordem. 1 para o nitrogênio e 3 para o hidrogênio. Só interessa a concentração dos reagentes. Então, para determinar a lei da velocidade, depende única e exclusivamente dos reagentes, tá? Então, é isso que nós estamos falando aqui no nosso etapas elementares, tá certo? É isso que ele está falando aqui. Então, a velocidade sempre é determinada em função dos reagentes. Em qualquer reação que ocorrer, vai ser em função desses reagentes. Tranquilo? Alguma dúvida? Eu peço a vocês que leiam, né? Leiam com atenção esse material, tá? Nós vamos ter, deixa eu voltar aqui para nossa... Nós vamos ter, então, aqui um glossário, como eu já falei, esse glossário é para ajudar a fixar alguns nomes, né, alguns verbetes, né? Nós vamos ter, então, uma palavra cruzada e vamos ter aqui um pequeno questionário, né, de múltipla escolha, para a gente poder gravar certos conceitos sobre a velocidade de reação. Primeiro, a lei da velocidade, como é que a gente faz, quais são os fatores que influenciam essas velocidades. Relembrando, concentração dos reagentes, temperatura em que ocorre a reação, o meio reacional, né? E se tiver no estado sólido, a gente tem que vai influenciar, vai ser a superfície de contato, e o catalisador, que o catalisador também acelera. Bom, uma coisa que eu esqueci, né? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui vamos imaginar o seguinte. O calcário, tá? Calcário é carbonato de cálcio no estado sólido. Ele é muito utilizado, né? Utilizando daí calor, né? Energia, fornecendo energia, para gerar o que a gente chama de cal. Cal é o óxido de cálcio no estado sólido, e aí ele libera o gás CO2, tá? Que é no estado gasoso. Agora, observe o seguinte, para essa reação, eu não consigo tirar uma lei da velocidade. Por que não, professor? Porque estado sólido. Quando está no estado sólido, depende do quê? Depende da superfície de contato. Eu vou chamar assim, ó, superfície de contato. Então, o que a empresa que vai trabalhar, vai querer chegar no cal, né, na cal, óxido de cálcio, cal extinta, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o minério, né, a rocha, né, e vai triturar isso muito bem fininho, né, em pó muito bem particulado,
e colocar nos potes, né? E aí vai aquecer para acontecer essa reação. Então, desculpe, gente, mas eu moro em casa e em casa tem cachorrinho. Eu peço desculpa porque os meus cachorrinhos acabam sendo bem ativos, né? Como vocês podem perceber. Bom, deixa eu parar aqui Entendido essa parte, então, como eu estava falando para vocês, as reações, então, no estado sólido, quando tiver um dos reagentes sólido, ele não entra naquela lei de velocidade. A gente poderia até, inclusive, deixa eu colocar de novo a apresentação aqui. Deixa eu colocar aqui. Imagine, vou colocar hipotético, tá? Vamos pegar aqui. Digamos que eu tenho A no estado gasoso, mais B no estado sólido, mais C no estado gasoso. Então, eles vão formar ABC, produto lá no estado gasoso, digamos. Hipotético, tá? Posso tirar a lei de velocidade? Posso. Por que eu posso tirar a lei da velocidade? Porque eu tenho substâncias no estado gasoso. Então, vai ser a concentração de A vezes a concentração de B não depende da superfície de contato. Então, a gente pode dizer até que ele é constante, vale 1, vezes a concentração do item C, do reagente C. Então, simplificando, vai ficar o quê? Que a velocidade ela é igual a constante vezes a concentração de A vezes a concentração de C. Por quê? Porque como o B é sólido, depende da superfície de contato. Então, se eu colocar ele ali não muito particularizado, muito, né, na forma de partículas bem menores, vai ter uma velocidade. Se eu colocar na forma de partículas bem menores, a velocidade vai ser maior, porque depende da superfície de contato. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam quando a gente fala em lei de velocidade. Tá? Lei de velocidade. Outra coisa, se acontecer numa temperatura, né, se acontecer numa temperatura de X graus, né, de X graus Celsius, e depois a gente fazer a mesma reação numa temperatura de 2x Celsius, duplicar, duplica toda a velocidade da reação. Tá? Porque, lembrando, temperatura ela é uma das que influenciam. O que a temperatura influencia? No aumento da energia interna do sistema. Aumentando a energia interna do sistema, as moléculas vão ter mais energia cinética, tendo mais energia cinética, mais choques entre elas, e aí acaba favorecendo a reação química. Certo? Dúvidas? Se não tem dúvidas, qualquer dúvida pode ser mandada no chat da turma, né, no caso do grupo da disciplina, ou mandado pelo próprio Moodle, lá tem um fórum lá nas orientações iniciais, que automaticamente me manda a dúvida de vocês por e-mail, eu respondo assim que puder, né? Então, eu agradeço a todos que estão aqui assistindo a aula de hoje, né? Sei que um sábado, ainda mais Dia dos Namorados, né? Agradeço a todos. E lembrando, na próxima quarta-feira, vai ser a nossa aula número 9, que é a última da nossa unidade curricular. Tá? Então,
depois, claro, depois da aula do dia 16, vocês vão ter uma semana ainda para poder enviar a tarefa, que é o limite para a gente poder encerrar a unidade curricular, tá? Claro que até lá eu já vou fazer todo o levantamento de quem precisa fazer recuperação, quem não precisa, e aí eu vou comunicar essas pessoas automaticamente, tá? Só peço àqueles que não fizeram ainda as atividades, ou que estão chegando agora, né, que se não conseguirem fazer todas as atividades até o dia 16, que é quarta-feira, entre em contato comigo e daí a gente estipula um prazo maior para vocês terminarem essas tarefas, tá? A gente dá um prazo a mais para vocês que entraram praticamente agora, né, 2 semanas, né? Tá certo? Então, eu agradeço a vocês. Final de sábado, né? Bom Dia dos Namorados para vocês. Bom domingo, né? Boa semana. E até a semana que vem, que nós temos mais atividades. Valeu, professor, obrigado. Valeu, professor, obrigado, viu? Valeu, um abraço. Bom final de semana aí a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.